Fala galera, fala indivíduos, falando de ProEnem. Estamos aqui hoje para inaugurar mais uma playlist do canal, mais um podcast do canal, que vai ser o Resenha ProEnem. Toda última quarta-feira do mês a gente vai ter um vídeo traçando relações entre futebol e a nossa sociedade. A gente vai pegar esse esporte, que é o esporte mais querido do Brasil, esporte mais querido do país, para relacionar com algumas temáticas sociais e também com questões históricas que envolvem o esporte mais querido do Brasil. Tá aí o que você queria, resenha rolando no ProEnem. Está com a resenha ProEnem, um golaço na sua preparação. Para hoje, para esse primeiro episódio, eu trago aqui conosco, o professor Cadu, nosso querido professor de Sociologia, e Leandro Almeida, nosso querido professor de Geografia. Sejam muito bem-vindos, meus companheiros. Muito obrigado, querido. Como é que vocês estão? Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui com vocês dois. Referências morais, intelectuais e futebolísticas também. Eu tô tentando, trabalhando pra isso, mas é um prazer, cara. Pô, futebol, te adoro, né? Então, olha só, eu quero começar isso aqui perguntando pra vocês, Cadu, o que o futebol representa pra você, Cadu? Rapaz, olha, até é complicado falar, assim, porque é uma parte fundamental da minha vida mesmo. Começou com todo mundo, né? O prazer, a brincadeira e tudo mais. Mas é interessante, né? Que a gente tá falando sobre isso hoje, inclusive, mas a gente foi estudando, se conectando, estudando sociologia, história. E aí hoje, como a gente diz, é muito mais do que o futebol, muito mais do que o campo jogado. A gente consegue conectar o esporte, o dia a dia, as pessoas, o estádio, o cheiro do estádio, a questões políticas e históricas mais amplas. Então, isso me fez amar ainda mais esse esporte, né? Tu, Leandro, você, me fala aí, de Caxias para o mundo, o que o futebol representa pra você, meu querido? É isso, né? Você sabe, obviamente, que eu sou apaixonado pelo Flamengo, pelo futebol. A gente já esteve aí em várias epopeias atrás do nosso clube. Mas fato é que eu concordo com o Cadu, o futebol é muito mais do que futebol, do que esporte. Ele é uma síntese da sociedade. E acho que, inclusive, a gente falar um pouquinho sobre a relação entre futebol e racismo é fundamental para a gente poder compreender um pouco melhor o Brasil, poder compreender um pouco melhor o mundo. E esse tema, então, faz toda a diferença. Acho que vale muito a pena começar o nosso debate aqui falando sobre racismo. O que vocês falaram aí agora, você falou que o Cadu falou que vai muito além do campo, você falou dessa questão do futebol como representador da sociedade, e de fato, é um microcosmo daquilo que a gente vive, Aqueles 22 jogadores em campo, de certa forma, representam muito da nossa sociedade. E não só os jogadores, né? Exatamente. A própria torcida. Torcida, o técnico, para quem dirigente. gosta de futebol, de estar num estádio de futebol, sabe que de fato está ali uma experiência antropológica. Você vê de tudo um pouco, vê comportamentos, emoções humanas completamente diferentes do que se vê em outros contextos, e aquilo ajuda muito a entender a sociedade. Você olha para a torcida em algum lugar do mundo, em outros países, ela tem muita semelhança entre lugares diferentes, mas também algumas peculiaridades que merecem uma certa atenção. Tá falando aí, porque a gente tá muito tempo sem vir ao estádio, né? Pô, nem saudade fala, louca, cara, né? nossa. Eu tô pensando aqui no trajeto da casa até o estádio de futebol, né? O quanto tem de análise nesse processo, assim, né? Você ou no trem, ou no ônibus, enfim, ou de carro mesmo. Você vai passando pelos lugares, vai passando pelos espaços, e você indo para um jogo de futebol, você vai conectando o mundo que você vive, as realidades, né? Da cidade que você está. Exatamente, né? Exatamente. Assim, o próprio transporte público, né? A própria conexão. Como as pessoas entendem o transporte público no dia do jogo, por exemplo, né? É muito louco, assim, porque como é que o espaço, né? A geografia do local também influencia no modo como você vê e como você vive efetivamente o esporte, o jogo, né? A gente na geografia trabalha muito com um conceito-chave que é o de território, que se desdobra na territorialidade. E é fantástico como você vê, por exemplo, um estádio como o Maracanã, que é hoje em dia o estádio muito usado pelo Flamengo, pelo Fluminense, mas que já foi e ainda é, dependendo da situação, usado também pelo Botafogo e pelo Vasco. E é interessante observar como é que a gente tem uma mudança de domínio territorial a depender de quem é que joga, contra quem joga. Na arquibancada. Como, por exemplo, a posição das torcidas na arquibancada, a entrada por cada uma das partes do estádio. Então, a gente tem um território móvel, uma territorialidade que vai se transmutando a depender de quem está frequentando ali. Disputa pelo Berine ali, né? Pela rampa da UERJ, né? Exatamente. Mas, pessoal, olha só, como a gente falou no começo do podcast, cada um dos podcasts vai ter um tema, Cada um dos podcasts vai ter uma temática principal, e para esse microcosmo, para esse momento aqui hoje, a gente escolheu a temática do racismo, a temática racial. A gente sabe que o Brasil é um país que tem uma questão problemática em relação a isso, não só o Brasil, como diversos países do mundo. E a gente queria começar falando com vocês um pouquinho de onde e como vocês veem e em que partes desse esporte vocês consideram que o racismo está mais expresso
está mais colocado. O que você acha, Cadu? Bom, Cadu, antes disso, será que tem racismo no Brasil? Tem gente que diz que não tem, né? Então, cara, eu acho que Enfim, eu sei que não é brincadeira, assim, mas eu acho que é bom começar por esse ponto. E a gente... O futebol, o esporte, que é, enfim, é muito midiático e tudo mais, de vez em quando a gente cai no erro de achar que o futebol vive numa bolha. Por mais que muitas vezes os atletas e a magnitude comercial, financeira que a parada virou, né? A gente acha que o negócio vive numa bolha, mas não é numa bolha. Sabe? O futebol, ele é estruturado pela sociedade e ele estrutura a sociedade, como a gente está falando, né? Ele é um reflexo e ele também constrói a sociedade. Então, assim, a gente não pode perder de vista que o futebol está nesse contexto, né? Então, se você fala sobre racismo no mundo do trabalho, na educação, nos meios de comunicação, na política e tudo mais, você não tem como não falar sobre racismo no esporte, sobre racismo no futebol. Então, assim, acho que a primeira coisa é isso, é a gente não perder de vista que o esporte, ele faz parte da sociedade, o futebol faz parte da sociedade, e ele reproduz uma lógica de racismo, uma lógica racista. Reproduz uma lógica no racismo. E, assim, tem muita coisa para falar sobre isso. Muita coisa pra falar sobre isso. Eu acho que um ponto que é interessante, assim, né, mais falando sobre o jogo em si, é como você, e aí é uma pegada histórica, né, como você tem uma divisão ali, desde a modernidade, pelo menos, de que existem povos, existem pessoas que são dadas a uma racionalidade, dadas ao cerebral, ao pensar, e você tem outras pessoas e outros grupos raciais, étnicos, que são dadas ao quê? A quebra da norma, que é a finta, é a ginga, é a firula, é o drible, é o diferente, é o não domado. É aquele que você não consegue domar. E é muito louco, né? Porque você valoriza isso no esporte. A gente construiu uma ideia de futebol brasileiro no qual você tem um monte de regras, só que você estimula a quebra da norma, a quebra da regra. E você associa a quebra da norma, a quebra da regra, o diferente ao negro, especialmente. Cabe ao negro fazer o diferente. Cabe ao negro quebrar a norma. Enquanto isso, o espaço do cérebro, o espaço da racionalidade, é o do branco. É o espaço do branco, é o espaço de seguir os padrões, de seguir as normas. Isso, tá falando sobre isso em off, como se reflete também para além do campo, para além do jogo, né? Quais são os espaços de confiança, de gestão, de poder? É o espaço da diretoria, da coordenação, da gestão de futebol. E como você vê que nesses espaços tem a presença do negro reduz drasticamente. Até mesmo no técnico. Até mesmo no técnico que é o cabeça do time, né? Que tem que pensar o jogo para além do campo, do drible. Tem muitos poucos técnicos, tem ainda importantes pessoas e tal, mas muitos poucos técnicos negros, gestores, presidentes, coordenadores de futebol negros, marcando claramente que é uma divisão racial dentro do próprio esporte, dentro do próprio futebol, né? Isso é interessante, Cadu, porque pode ter alguém pensando, caramba, mas eu conheço técnicos de futebol que são negros, né? Por exemplo, o Marcão, que treina o Fluminense de vez em quando, quase sempre como um treinador tampão, como um cara provisório, pro qual quase nunca se dá confiança para ter um trabalho de longo prazo, o Roger Machado, o Cristóvão Borges. Mas se você parar para analisar a proporção de técnicos negros em relação aos técnicos brancos e compara com a proporção de jogadores negros e jogadores brancos e associa isso ainda à população brasileira negra e à população brasileira branca, o que se vê claramente é que há alguma distorção. Então, se de fato somos no Brasil predominantemente negros, inclusos aí os pretos e os pardos, e se dentro do esporte, do futebol, os jogadores brasileiros são em sua grande maioria negros, o que é que impede que eles cheguem a essas posições de comando? Dá para falar que tem algo de caráter social, econômico e de formação? Até dá para se dizer, porque se você parar para analisar, boa parte dos jogadores de futebol vem de origem humilde, vem de classes populares, tem dificuldades de formação, se aposentam e não tem de fato uma formação intelectual que supostamente os permitiria alcançar esses postos mais elevados, que é o que se encontra muitas vezes em alguns jogadores que já são de classe média, como é o caso de jogadores como o Kaká, o Leonardo, o Roger, comentarista de futebol hoje em dia, Pedrinho, Caio e outras pessoas mais. Mas para além disso, tem a questão da confiança, tem a questão de você não dar oportunidade para o negro estar naquele espaço. E aí,
Eu me lembro de uma entrevista recente de um ex-jogador famoso do Brasil, Mauro Silva, para quem não conhece, é da geração de 94. Grande volante. Tetracampeão. Batia pouco, né, Cadu? Opa. Muito bom de bola e muito bom de porrada também, né? Importante. Fazia o que era necessário, né? Quando era pra ter cautela, ele era cauteloso. Quando era pra resolver a jogada, ele resolvia da forma que tivesse que se resolver. Ele mazinho no meio campo, né? Coisa boa de ver. Pouca pancada. E aí, ele jogou muito tempo na Espanha, no La Coruña, e essa entrevista dele foi interessante porque ele diz, olha, no Brasil, você olha para determinados espaços e você vê que em alguns deles, quase sempre que ocupa são os negros, os espaços periféricos. É o cara que está ali na parte da cozinha, é o cara que é o servente, auxiliar de serviços gerais. Você chega no Brasil e você vê coisas como, por exemplo, um elevador social e um de serviço. E aí, segundo ele, nos lugares onde ele frequentava na Espanha, isso não era algo comum. As pessoas que vinham de lá para cá olhavam para essa nossa realidade e achavam um tanto quanto estranho. Ele dizia que lá na Espanha era muito mais respeitado do que no Brasil e que no Brasil, mesmo sendo quem é, sendo um cara famoso, conhecido, passava por vários constrangimentos e teve dificuldade até conseguir alcançar uma posição superior. Se não me engano, agora ele é dirigente da Federação Paulista ou algo do tipo. E é uma exceção. Para cada Mauro Silva que você tem outros tantos que não estão ocupando aquele espaço. Quantos jogadores brasileiros negros, de renome, os caras que fizeram uma diferença enorme no campo, ocuparam realmente algum espaço de destaque fora dele? Muito poucos. Isso é muito doido, assim, porque, de novo, né, você está falando do Mauro Silva. Você está falando do Mauro Silva, o cara que é campeão mundial de futebol, entendeu? E tem uma carreira importantíssima na Europa. Para você ver, para esse cara, o racismo, mesmo ele estando num espaço de poder, de confiança, de gestão e tudo mais, sendo uma pessoa muito famosa, que ganhou grana e tal, para esse cara, ainda assim, o racismo todo dia lembra do lugar dele na sociedade. Ainda assim, todo dia ele é lembrado de onde ele foi criado, que país que ele está inserido, que contexto está inserido, a trajetória dele, todo dia o racismo lembra, qual é a posição dele, mesmo ele tendo alcançado, né, tem um discurso próximo do mérito e tudo mais, mas enfim, um espaço de poder, um espaço de destaque. Ainda assim, ele é lembrado cotidianamente. Sobre o que o Leandro falou, essa questão do técnico, né? Pra mim, o mais marcante é o caso do Andrade no Flamengo em 2009, assim, porque a gente tinha um time que não estava numa posição muito agradável na tabela. A gente e vocês dois. Pelo contrário. Peraí, né? A gente e vocês dois, um time, o Flamengo, só pra... Exatamente. Somos todos flamenguistas, menos alguns. E aí a gente tinha um time que não estava lá, né, em grandes condições na tabela. O time muda o técnico. O time começa a vencer, o time sai campeão e mesmo assim o mérito não é atribuído ao técnico, né? Tanto não é que depois ele sai do time, né? Era atribuído a ideia de que, o time anda sozinho, o time do Adriano Pet, ele vai andar por conta própria, né? E o detalhe é que o Andrade também é um cara com uma carreira extremamente sólida, Exatamente, é um dos maiores ídolos da história do Flamengo e ainda assim ele não teve as oportunidades que para outras pessoas, por muito menos, essas chances vieram. Então falta chance, né? E eu acho interessante que quando a gente fala sobre isso tá relacionado ao racismo, tem gente que fica pensando, caramba, mas é claro que não deixaram de dar oportunidade pro cara só porque é negro. Ou o clássico, não, eu não sou racista, eu tenho amigos negros, né? Mas muitas vezes não é um racismo de você deliberadamente xingar a pessoa, fazer um xingamento por conta da questão da cor da pele. É a consequência do racismo estrutural, né? Então acho que é interessante, Cadu, falar um pouquinho mais para ele sobre essa coisa de como é que o racismo estrutural está presente na sociedade, como é que ele, mesmo que muita gente não perceba, está influenciando nas coisas. Com certeza. Você não precisa fazer um xingamento pro cara para estar sendo racista de alguma forma. Cara, então, eu acho que esse ponto, assim, quando a gente fala de racismo, a gente... Esse é o negócio. É porque quando a gente tá no estádio de futebol, quando não tem um caso de repercussão, como aconteceu algumas vezes, como por exemplo com o Daniel Alves, com o Douglas Costa, com o Tyson, com o Aranha, né? Exatamente, assim, sabe? A gente tem uma situação em que a gente... É muito dramático o quão explícito o racismo está colocado naquele momento, né? Pô, se chegar alguém de macaco, jogar uma banana, assim, é uma violência extrema. É uma injúria racial. Exatamente. E ali tá claro, né? Todo mundo tá vendo que é racismo. Perfeito. Só que eu tô pensando aqui, cara, comecei a conversa dizendo que a gente tá inserido num contexto racista. Tá? Então o futebol, ele faz parte desse contexto. Então você tem que pensar para além do futebol. No futebol, mas para além do futebol também. Eu sempre falo isso, assim, que o racismo, ele tem a vítima, ele tem o alvo do racismo, ele tem a vítima, aquele que sofre a injúria racial, sofre o racismo, só que muitas vezes a gente esquece
que o racismo, ele tem o agressor e ele tem o beneficiário do racismo. Ou seja, o racismo só faz sentido, ele só se perpetua, ele só é tristemente atual porque você tem grupos e pessoas, instituições que se beneficiam do racismo. Ele tem um beneficiário. Ele tem um grupo para quem o racismo faz sentido. E ganha com isso. E ganha em vários sentidos. Status, relações de poder, parte econômica também. A questão econômica é muito importante para entender esse debate. Vamos lá. Quando a gente fala de racismo estrutural, a gente fala, obviamente, né, daquela ideia, como tem poucos negros na mídia, como tem poucos negros em posições de poder, como a arte, a cultura negra é marginalizada. Só que você tem uma expressão do racismo na parte econômica. Você tem uma desigualdade de renda nítida, escancarada. Nítida, escancarada. Você tem a maior parte da população analfabeta é negra, você tem a maior parte da população carcerária é negra, a desigualdade salarial é absurda, a maior parte da população em subempregos ou empregos precarizados, superexplorados é de negro, de negra. Então você manter o negro nessa posição, ele tem um beneficiário. Ele tem quem se dá bem na manutenção do racismo, na reprodução do racismo. Então, o racismo estrutural passa muito por isso, né? É essa estrutura de sociedade em que você vê poucos negros em posições de poder, mas o que significa isso? É só a figura? É só a imagem do negro na posição de poder? Ou é o significado da manutenção do negro num espaço precarizado, num subemprego, não tendo voz, tendo sua cultura marginalizada? É o espaço do negro destinado somente ao cara da ginga no futebol, mas nunca cabe a ele o espaço da gestão, da liderança, da cabeça, do planejamento. Então, assim, as coisas estão muito juntas, estão muito conectadas, né? Em que você tem uma estrutura de sociedade, em que você tem a reprodução do racismo, a desigualdade racial, em relações de poder, na cultura, na arte, na mídia, na economia também, enfim. E o racismo, ele infelizmente, se não é um reflexo, mas ele escancara isso pra gente, né? Que o racismo, ele tem vítimas, mas também tem beneficiários. E essa lógica de benefício, de tirar vantagem e benefício do racismo, que faz o racismo ser tristemente recorrente, ser tristemente atual, ser tristemente reproduzido cotidianamente. Né? Quando você coloca só um grupo de pessoas que pode exercer a gestão, o controle, a administração, a concorrência diminui. Né? Claro, pô. A concorrência diminui, a disputa por aquele tipo de cargo diminui. Sim. Então se torna muito mais fácil para alguns indivíduos. Isso é factual, assim. E a gente pode olhar a questão dos técnicos, como a gente falou, mas também pode ir para isso aí, né? Presidente de clube, dirigente, e até se a gente olhar a arbitragem, né? Se a gente olhar qualquer tipo de cargo em que de alguma forma exista algum tipo de poder estabelecido, essa relação, ela se enfraquece, ela se demonstra mais facilmente. Isso não quer dizer que nós não tenhamos tido vários Exatamente, esse é o ponto. Porque aí é onde algumas pessoas tentam quebrar o argumento, né? Não, mas olha só, como pode dizer que não há oportunidade se o maior jogador da história do futebol é o Pelé? Como dá pra dizer que há racismo e não há oportunidade para negros se a gente tem alguns árbitros negros famosos que inclusive viraram comentaristas de arbitragem? Mas você não pode pegar a exceção e tomar como regra. Você tem ali realmente algumas poucas pessoas nessas condições, mas elas são exceção. Isso vale também para outra posição que é de destaque no futebol, que é a do goleiro. Sim. A gente estava conversando antes aqui, né, sobre como é que você vê poucos dirigentes negros, poucos treinadores, poucos árbitros, poucos comentaristas e poucos goleiros. Não é que não tenha, mas eles quase sempre são associados a muito mais desconfiança do que goleiros brancos. Sim. E isso, no caso do Brasil, tem um histórico já de bastante tempo, né? E o exemplo mais famoso de todos é o caso do Barbosa, que, para quem não sabe, foi o goleiro do Brasil na Copa de 50, um momento que esportivamente foi muito ruim para o Brasil, né? Já que representou uma derrota numa final de Copa do Mundo em casa. E aí, pelos poucos vídeos que se tem daquela época, o que se tem lá é aquela imagem de uma suposta falha. Frango que não mas que a verdade é do jogo, né? Não tem como dizer que foi frango ou não, que foi falha do goleiro. Aquela imagem é muito precária, mas não interessa. Algum culpado tem que ser encontrado, né? E o culpado foi o Barbosa. E, cara, a gente tem que dar uns passos atrás. Estava comentando também sobre o Vasco, né? Que o Vasco, né, com todas as questões e tudo mais, enfim, é um clube que é protagonista nesse processo, da inserção do negro no futebol brasileiro, da luta antirracista e tudo mais. E o Barbosa era goleiro do Vasco. Né? O Barbosa era goleiro do Vasco. E o Barbosa não era um goleiro qualquer. O Barbosa era um baita goleiro da época.
E o Barbosa, os relatos da época diziam que ele estava muito à frente do seu tempo em relação à preparação, por exemplo. O que o pessoal fez 20, 30 anos depois, essa ideia de você preparar o goleiro para ser só goleiro, por exemplo, ele já fazia. Ele já fazia. Com velocidade, tempo de reação. Treinos específicos para goleiro. Tudo né? isso que a gente usa hoje no jargão do futebol, tempo de reação, tomada de decisão, tudo já fazia antes. Ou seja, então ele era, dentro da posição dele, uma figura muito importante, de excelência técnica, e ele era o símbolo máximo do clube que lutou contra o racismo. É aí que eu falo. Não é sem querer. A imagem, conectar a imagem do Barbosa, um homem negro, goleiro, do Vasco da Gama, um clube protagonista da luta antirracista, ao fracasso, à derrota, não é sem querer. É isso, é você reproduzir o racismo porque ele tem beneficiários. Entende? E o Vasco vai ser daquele contexto também comercial, né, da cidade do Rio de Janeiro, naquela época, enfim, isso é um debate bem mais amplo, né? Mas é isso, você cria vilão e você cria alguns heróis também. O futebol tem isso, e o Barbosa, ele é o vilão perfeito. Ele é um vilão perfeito. Goleiro, cargo de confiança, negro, que era apontado como uma referência de um clube marcadamente antirracista, que teve uma falha ou não, mas que foi tomado como vilão, né? Ou seja, em síntese, né? Dá pra dizer, olha só, vocês estão olhando pra esse cara, esse goleiro negro, e dando essa confiança toda a ele, tomem cuidado. Não façam o mesmo com outras pessoas, porque isso pode gerar problemas. Veja o que nos trouxe na Copa de 50. Vamos repetir no mesmo erro? Essa é a mensagem simbólica que fica aí. É isso. O Cadu voltou para a seleção brasileira, né? Pegou a seleção que talvez seja o maior símbolo do nosso futebol nacional. E aí vale a pena a gente fazer um retrospecto do processo. Né? O Brasil vai disputar a Copa de 30, de 34, é um fracasso em algum nível. Né? A repercussão do nosso futebol naquele momento. A principal estrela era negro. A principal estrela negra em 38, né? Posteriormente com Leônidas. Diamante negro. É, o Diamante negro. O desempenho já é muito melhor, né? Em 38. A gente vai para a Copa de 50 com uma seleção com bastante negro. A gente tem esse fracasso. A gente vai para 54, novamente excluindo os negros, devido a esse fracasso da Copa de 50. E em 58 a gente tem o momento do Pelé, né? Dando balãozinho sueco e fazendo a gente ganhar a Copa. De 58 para frente, você já acha que teve uma mudança nessa visão? Você acha que nas Copas posteriores, 62 com Garrincha, o fracasso de 66, a Copa de 70, você acha que tem uma mudança em relação a essa visão do negro devido ao Pelé? Então, acho que o Pelé é uma figura-chave. Leandro, começa aí, cara. O Pelé merece essa ideia. Um capítulo à parte, né? Exatamente. Mas eu acho, Leandro, a minha interpretação, não sei se o Cadu concorda, é que a partir do momento em que a inclusão do negro no futebol foi responsável de alguma forma, direta ou indireta, por benefícios esportivos e econômicos para alguém, você passa a aceitar a presença dele com um pouco mais de naturalidade, você passa a se incomodar menos, que é de alguma forma o que está ligado, inclusive, à própria inclusão do negro no futebol profissional nos primórdios do Brasil. Porque o esporte futebol nasce como um esporte de elite, onde pouquíssimas pessoas tinham acesso, inclusive haviam uma série de regras que dificultavam a inserção de certos grupos, incluindo os negros. Tanto é que quando o Vasco fez o que fez, a chamada resposta histórica, que foi de fato algo histórico, porque o Vasco bateu o pé e disse que não, nós vamos sim continuar trabalhando aqui, nos dedicando e utilizando trabalhadores que são jogadores negros, porque eles são fundamentais pra gente. Isso, por um lado, é óbvio um marco no futebol, um marco que a gente deve muito ao papel do Vasco, mas também tem a ver com a questão econômica. O Vasco entendeu que os atletas negros que ele tinha eram fundamentais para o sucesso esportivo. Tinham sido fundamentais para ele ter vencido o título do ano anterior, a esse imbróglio que envolveu a quase expulsão do Vasco do campeonato, e ele entendeu que se quisesse ter mérito esportivo, sucesso nos estádios e arrastar multidões para a arquibancada, ele precisaria contar com essa galera. Então, assim como o Vasco, de alguma forma, acabou se beneficiando da entrada dos negros no futebol profissional, o Brasil se beneficiou, e muito, é claro, pelo que o Pelé trouxe pra gente. E aí passou a não fazer mais tanto sentido impedir a presença de negros ou lutar contra a presença deles ali, uma vez que você traria benefícios econômicos. Agora, isso não impede que tenha continuado a haver o racismo estrutural e todos os outros problemas que a gente sabe que continuam até os dias de hoje, né? Cara, eu acho o Pelé, o caso do Pelé, o Pelé, enfim, Pelé e tudo mais, tal, acho que o próprio nome, né? O cara criou um nome, o cara criou um adjetivo, assim, o cara criou uma referência, né? A fé. Exatamente. Você tem uma... A qual ele fala na terceira pessoa. Né? Sim, a entidade. Aí já é uma questão da psicologia que tem que resolver de outra forma.
Mas enfim, cara, assim, o Pelé, ele é um marco importante pra gente entender a questão racial, obviamente. Só que, você percebe, assim, que mesmo o cara ser o Pelé, nesse sentido, o Pelé não é uma figura do Edson, o cara ser o Pelé, você percebe o quão excepcional ele teve que ser. O quão excepcional ele teve que ser. Entende? Pra você, assim, pô, o cara é o Pelé, o cara é o rei do futebol e tudo mais, assim. Só que ele teve que ser tão excepcional, tão excelente em todas as áreas do futebol. Esse é o ponto do Pelé. Pra falar do futebol, né? Falar quem foi o atleta Pelé, o atleta do século Pelé. É isso, assim. Ele foi um cara que só conquistou, mas ele conquistou esse espaço, essa repercussão, esse legado, justamente pela sua excelência. Ele não foi o Garrincha driblador, por exemplo. Ele não foi só o Garrincha driblador. Ele não foi só cerebral como o Didi foi, nem só taticamente perfeito como o Djalma foi e tudo mais. Né? Ele foi tudo isso. O que mostra justamente, cara, assim, pra você ser reconhecido, o 10, você tem que ser bom em tudo que você faz. Você tem que ser bom, não. Você tem que ser o melhor. E você não pode errar. Em grande, por exemplo, Copa de 66. Você questionou? Né? Copa de 66. Para a conta do Pelé. Né? Em grande parte, ele era a grande estrela da época. Em 58, 62, ele era jovem. 58, ele era muito jovem e tal. E ele foi aquele rompante. Ele se machucou muito. Beleza, assim. Mas qual o ponto que eu tô querendo dizer? Assim? É porque pro Pelé conquistar esse status, não foi assim, de um dia pra noite. Não foi somente graças à sua genialidade, o que tem muita coisa de genialidade ali. Mas é isso. Ele era tecnicamente absurdo. Ele era fisicamente absurdo. Ele era muito inteligente. Ele conseguia se comunicar muito bem com os diretores, com os gestores. Ele com a mídia. Ele conseguia exercer liderança. Ele era garoto propaganda. Então, ou seja, assim, é isso. É como o espaço que o Pelé conquistou não foi somente porque ele era o atleta brilhante, o quebrador de normas. Ele também era um quebrador de regras do jogo, de normas, do padrão, mas ele também tinha que cumprir obrigações enquanto atleta, enquanto fator midiático, enquanto símbolo de país, símbolo de nação. Símbolo político. Símbolo político. Ou seja, ele criou uma ideia de futebol brasileiro. Ele criou uma camisa, ele criou uma imagem, né? E talvez até por isso mesmo ele não tenha se engajado tanto em movimentos para defender a causa e os próprios interesses da população negra, tal qual outros jogadores, né, da época, como o caso do PC Caju, que por ter se envolvido justamente nessa militância, acabou sendo prejudicado esportivamente. Então essa, Cadu, é uma discussão que eu acho interessante, não sei se tem alguma conclusão possível, mas muito se fala sobre se o Pelé não teria talvez feito menos pela causa negra dos jogadores negros ou na luta contra o racismo mesmo do que poderia ter feito. O que você acha? O que vocês acham em relação a isso? É difícil pra caramba falar sobre. Mas eu acho que era um debate que é o seguinte, será que se ele tivesse feito, ele seria o Pelé? Seria visto como um Pelé? Né? Essa é a primeira questão. Teriam permitido que ele fosse visto como um Pelé? E assim, te respondendo, mas também falando sobre o que o Cadu falou, quando ele fala da perfeição do Pelé, assim, vamos entrar rapidinho no aspecto do jogo. É bizarramente. É loucura. É loucura, assim. Fisicamente, é cabeceio, é chute, é drible, é por isso que se enquadra tão bem o cunho de atleta do século, né? Porque ele era muito atleta numa época em que outros tantos não eram. E aí quando você coloca até a dicotomia que existe hoje na América do Sul, e é só na América do Sul que existe isso, né, em relação ao Maradona e ao Pelé, né? É uma aberração, assim. Veja bem, não tô falando que o Maradona não foi um grande jogador, não. É claro que ele foi um grande jogador. Que é outra figura que encarna nacionalidade, né? Exatamente, totalmente. É uma identidade nacional, né? Mas enfim. Mas eu duvido se o Pelé tivesse tido a vida do Maradona se a gente estava discutindo isso aqui agora, né? Não estaria. A gente está botando o Pelé nesse marco até devido ao comportamento que ele teve ao longo da vida, né? Um comportamento de certa pureza, né? Física em algum aspecto, né? Ainda fazia música, né? Cara, mas assim, eu acho que esse, de novo, assim, eu falei, né? O Pelé dá pra fazer programas, né? sobre ele. Cara, eu entendo assim que o desempenho, a imagem, o Pelé, o que ele fez, eu acho que é fundamental para a luta antirracista no futebol. Fundamental, sabe? Assim, como eu disse, ele cria uma imagem de atleta. Ele cria uma imagem de jogador e aí, de novo, não é só o cara que quebra a norma, não é só o cara do drible, entendeu? Eu acho que ele abre um caminho, assim... O que é o camisa 10?
o Pelé criou a imagem do camisa. Se não criou, mas ele, consolidou, colou a imagem do 10 como o símbolo do futebol, né? A referência, o craque em campo. É o craque, entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante. Porque eu acho que, inclusive, que a militância política, nesse caso, né, ela é para além de um discurso militante clássico, como a gente conhece, de um enfrentamento estrutural e tudo mais, sabe? Porque, assim, a gente está falando aqui do Pelé de uma imagem meio superficial, mas ele deve ter passado vários perrengues, até hoje, pô. Até hoje, assim, parte da zombaria em torno dele tem muito de racismo. Tem muito de racismo. O Pelé precisa se provar ainda. Isso é muito doido. Ele tem que se provar ainda, entendeu? E aqui não vou fazer um recorte só racial, não. Assim. Ele tem que se provar enquanto jogador de futebol, enquanto atleta, enquanto, enfim, pensador, sei lá o que ele quiser, sabe? Mas, assim, qual o ponto? Ele criou a imagem, criou a conexão entre ser negro e excelência. E é possível você fazer as duas coisas. O lugar do negro não é específico a um território ou uma função específica. E ele é a imagem do futebol brasileiro mundial. Enfim, agora tem muito mais mídia, Messi, Cristiano Ronaldo, mas enfim, ainda preserva essa imagem. Eu acho que isso é uma contribuição muito importante. Muito importante. Mesmo sem um discurso militante, articulado e tudo mais. Mas enfim, eu acho que de levar em consideração. Eu concordo com você totalmente. Eu coloquei essa provocação aqui na mesa porque eu escuto muito essa fala. Até estava comentando antes aqui no início, né, sobre como é que um jogador que é super engajado nessa questão da luta antirracista, um francês que infelizmente está na nossa memória não tão afetiva assim, né, o Lilian Thuram, que para quem não sabe jogou a final da Copa de 98, na qual o Brasil foi trucidado por 3-0 com a participação gloriosa do Zidane e outros ali. Eu lembro do Thuram na semifinal, metendo 2 gols contra a Croácia, aquela Croácia do Sucker. A gente tá muito enganado também, né? Porque a verdade é que assim, aquele time do Brasil era muito bom, mas o da França era excelente. Os caras estavam jogando em casa e o Brasil achou que ia chegar na final e ia ganhar fácil. Cara, Zidane voando. Exatamente, do Zidane, depois eu vou falar sobre isso, cara, rapidinho. Mas o fato é que assim, eu vi uma declaração do Thuram de que o Pelé tinha feito muito pouco pela questão racial, de que tinha sido um desserviço. É uma opinião, é a visão dele, e acho que tem que ser respeitada porque ele é uma referência nessa luta antirracista. Eu particularmente não concordo, porque eu acho que essa crítica... Mas é uma visão de fora do Brasil também, né? Não saber como é que era a visão brasileira naquele momento também. E eu diria que mais é uma visão anacrônica, porque é uma visão em que a gente interpreta o papel do Pelé no passado com base no presente. Como se fosse, entre aspas, fácil militar naquela época. E não estou desmerecendo de forma alguma a militância de quem se expôs ali e militou de verdade. Mas, como o Cadu falou muito bem, tem outras formas de militar, de fazer pela causa antirracista. E o papel do Pelé é da própria figura. O que ele fez, o que ele se tornou no futebol, mostrou que o negro poderia fazer o que quisesse, inclusive ser o melhor na sua área. E a gente está falando aqui mais sobre o futebol, né? Mas você pode extrapolar essa análise para outros esportes. Por exemplo, se o tênis não fosse um esporte de elite, e se a população de vários lugares do mundo, inclusive do Brasil, tivesse fácil acesso a quadras, a raquetes, quantos Federers, quantos Djokovics não teríamos aqui? Né, cara? Sabe agora os Jogos Olímpicos, assim, que você vê, assim, o bruto, assim, na tua frente, assim, o talento, a dedicação, a parte técnica, a qualificação também, e quanto poderia ser de fato, né? Deixa triste, né? Mas, enfim, não é questão de vira-latice também, né? É uma questão de, você investir na parada, né? E aí você vê, por exemplo, né, onde muitos negros aparecem como destaque no atletismo. Porque, de modo geral, é preciso pouco investimento para você correr e conseguir desenvolver ou dar os primeiros passos no esporte. Agora, não dá para virar um craque, um atleta do século na natação se você não tem acesso a um clube, se você não tem acesso a uma piscina. E aí que o racismo estrutural lá claramente. E o racismo estrutural nos coloca para trás. Porque como é que você vai num país onde a maioria dos negros é pobre e a maioria dos pobres é negra, entender ou dar oportunidade para que negros cheguem a esse tipo de esporte, que é esporte que tradicionalmente é ligado à elite. Ou seja, a questão do racismo está muito além do futebol. O futebol acho que é uma síntese importante, mas não é a única. Tem muitas possibilidades para a gente fazer essa leitura. A gente estava falando do Pelé, né, assim, e o Pelé obviamente é uma marca, né, mais do que tudo é uma marca também, né, uma marca de diversas coisas, mas o futebol brasileiro não começou com um Pelé,
né? Assim, na verdade, a gente tem essas questões veiculadas à negritude, veiculadas ao racismo anteriormente, né? A gente tem o Leônidas, né? E a gente, se voltar mais, né? A gente tem que pensar, como o Leandro até falou, o futebol como esporte de elite e um futebol que era praticado por poucos e por poucos clubes também, né? Se a gente pensar o papel do Bangu, se a gente pensar o papel da Ponte Preta, acho que vale a pena a gente também olhar para esse histórico. E aí eu acho que é bacana a gente pensar um pouquinho do futebol e renda, né? Assim, futebol e desigualdade econômica. Vocês acham que por que vocês acham que o futebol se popularizou? De onde vocês acham que... Quais são os motivos que levaram o futebol a essa popularização tão grande, visto que ele começou como um esporte de elite e que de alguma forma expulsava alguns indivíduos? Vocês acham que tem a ver com a entrada dos negros nesse esporte? Vocês acham que tem a ver com o que exatamente? Posso falar? À vontade. Bom, acho que são vários fatores aí, né? Tem a questão da própria construção da identidade nacional, porque se você for parar para analisar, a gente pega o período aí de governo Vargas, de governo JK, uma época em que se discursava muito sobre o Brasil como uma nação cada vez maior, uma nação cada vez mais poderosa, e o futebol ele colaborou bastante para a construção dessa identidade do brasileiro, que é um outro conceito muito complicado, né? A ideia de nacionalidade, de nacionalismo, de identidade, como brilhantemente dita pelo Benedict Anderson, uma comunidade imaginada. Porque se você pega quais são os símbolos do Brasil, né? O samba, o carnaval e aí o futebol, né? De fato, o futebol é o esporte praticado por todos, o samba é a música ouvida por todos, o carnaval é a festa do interesse de todos, não é. Então, essa é uma outra questão que mereceria também um debate, já fica a proposta aí, para que a gente faça um outro episódio falando de futebol e de nacionalismo, identidade nacional. Opa. Tem muito caldo. Que envolve racismo, que envolve xenofobia. Com certeza, Dá pra muito chegar caldo aí. para poder debater. Mas tem isso, esse é um ponto, a questão política e a questão econômica, porque uma vez que o Brasil é um país predominantemente formado para uma população que é negra. Se você quer aumentar a rentabilidade do esporte, você precisa de algum modo integrar essa galera. Então, quando o Vasco começou a arrastar multidões para os estádios, é porque ele se posicionou enquanto um clube que tinha atletas que eram da periferia, que eram da classe trabalhadora, que eram negros e que tinha uma torcida que também era muito grande porque tinha muita gente que era dessa periferia. Enquanto que a torcida de clubes da elite, ou pelo menos originalmente da elite, como o Flamengo e o Fluminense, era muito mais limitada, até porque haviam numericamente menos pessoas integrando essa elite. Eu tô de acordo. Não, é isso, aí, né? assim, acho que eu tô pleno acordo, cara. Você tem um projeto político, claramente colocado. Você tem um projeto de nação, você tem um projeto de comunidade, um projeto de Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que era, enfim, parte fundamental. E, de fato, a questão econômica é decisiva, assim. A transformação dos clubes, passa por isso também, né? Do clube social para clubes nacionais, para clubes poliesportivos, muitas vezes também, né? A ideia que você falou, a palavra marca, né? Sai daquela lógica, assim, de eu vou chamar minha galerinha para jogar bola, disputar um campeonato, e eu quero levar isso para outros lugares, cara. Eu vou fazer disso um projeto de poder, projeto político, projeto econômico, de fazer a marca Vasco, a marca Flamengo, Fluminense, Botafogo, o que quer que seja, né? Isso depende de expansão. Isso depende de expansão e isso depende que você trate o esporte como pelo menos a tentativa, a roupagem de inclusão e não de exclusão, né? O que é, enfim, a gente conversou também aqui em off sobre isso, né? Aquela ideia de você fazer uma democracia racial e esportiva, em que você vai agregar, né, todas as raças, todos os povos. Ele sorri nesse momento. Totalmente, né? Em que você pega um esporte de origem inglesa e transforma em algo popular. Cara, isso tem um quesão de nação, assim, né? A gente, tem muito orgulho disso, né? A gente pegou um esporte de elite e transformou na parte das chuteiras, no que tem de mais popular nesse lugar. Né? Isso é muito doido, né? Ou seja, o futebol era um clubezinho, né, de pessoas da elite, e eles transformaram num negócio. E enquanto negócio, o ideal é que você atinja o máximo possível de mercado consumidor. E não faz sentido algum você olhar para o Brasil, um país predominantemente negro, e deixar esse mercado consumidor enorme de fora. E tem essa questão que vocês falaram também da construção de nacionalidade. Né? Eu acho isso fundamental. Assim. Eu acho que o momento histórico ali dos anos 30, com a imprensa esportiva surgindo também na época. Né? A gente vai ter o Mário Filho, a gente vai ter o próprio Gilberto Freire em algum nível. Né? Eu estava até comentando aqui antes de começar, tem um artigo, cara, do Gilberto Freire chamado Futebol Mulato.
né, de 38 esse artigo. E ele fica comentando, né, explicando da brasilidade, de como que o nosso futebol é diferente pelo negro estar, né? Aqui o Leandro brincou que seria uma visão racial positiva, né, estabelecida naquele momento, porque era você ver a entrada do negro trazendo um aspecto que até então não existia, mas é um aspecto que o Cadu também mostrou pra gente, né? É um aspecto não é racional, né? É um aspecto voltado para a ideia do corpo, né? Da malandragem em alguma escala que a gente coloca no nosso futebol. E depois vai ser expresso por vários outros jornalistas, né? Isso aí o João Saldanha vai usar isso o tempo todo para falar de brasilidade e da alma do futebol arte. Cara, né? Posso falar do Neymar? Pode. Beleza. Opa, polêmica. Rende um programa também? Aproveitando, né, que o nosso tempo aqui tá quase estourando, vamos levantar uma bola simples dessa, né? Depois a bola, bobagem e tal. Então, sério, assim, o Neymar conectando com o Pelé, né? Que são duas figuras, futebolisticamente falando, fundamentais na nossa história, né? Pelo talento e pela, enfim, repercussão, né? O Neymar é engraçado porque ele tá nesse contexto também, né? Porque o Neymar, ele tá naquele limbo em que a gente o tempo inteiro tenta falar por ele. Neymar, você é negro, cara. Você é negro e tudo mais e tal. Não sei o quê. Aí, como eu disse, o futebol, ele não tá numa bolha, mas muitas vezes a repercussão, a grandeza, a magnitude comercial faz com que, né, os atletas e os clubes, enfim, vivam numa bolha, assim, de grana mesmo, os caras vivem num mundo paralelo ao nosso. Não todo mundo do Neymar, quer dizer, não todo mundo do Neymar. Queria ser parte. Pô, loucura total. Mas enfim, cara, qual é o ponto? Neymar, me assim? convida aí, cara, por favor. Sempre falaram sobre isso, cobraram, né? O Neymar, como cobram o Pelé até hoje, né? Cobraram o Neymar uma posição política em relação à raça, e ele sempre se manteve distante. O que é uma estratégia de marketing. O Neymar, ele é escorregadio, dentro e fora do campo, beleza. E aí tem aquele momento em que ele sofreu nitidamente, claramente, destacadamente o racismo. Ele se entendeu, aí ele se colocou no processo. E esse aqui é um negócio muito doido. Esse aqui é um momento muito louco, né? Como é que o racismo te lembra quem você é, assim, né? Como é que o racismo, ele tá presente, ele lembra pra você que você é negro. Mesmo você não querendo ser. Mesmo você fazendo todo o esforço de reforçar uma imagem arracializada, sei lá, não racializada, no momento ele é lembrado que ele é negro quando chamam ele de macaco ou algo do tipo. Enfim, mais que ele desvie, o racismo, ele tá presente ali e ser negro, ser negra é também isso, né? É você ter uma trajetória ou momentos em que você é lembrado da sua posição. A gente teve outros jogadores que passaram por esse processo. O Ronaldo também passou por isso, né? O próprio Augusto passou por isso em algum momento também, né? De não tratar o assunto como se isso fosse resolver o problema, né? Não vamos falar sobre o que vai passar. Ou seja, precisou que acontecesse uma injúria racial explícita contra ele para que ele se entendesse como alvo de racismo e aí fizesse algum tipo de abordagem, né, de crítica antirracista ou algo do gênero. E o curioso é que isso aconteceu com o Neymar, que é o maior jogador do Brasil há algum tempo. Sim. Um cara que é multimilionário, mas que mesmo tendo uma condição financeira muito maior do que a maioria absoluta de quaisquer outras pessoas do mundo. Até entre os atletas, né? Eu não falo de jogador, eu falo de pessoas do mundo. É um cara que está numa posição muito privilegiada economicamente. Sim. Continua sendo, por conta da questão étnica, alguém que é vulnerável a sofrer com esse racismo, de maneira mais explícita ou velada em quaisquer outras situações. E aí eu acho que é interessante pensar, né? Se acontece isso com o Neymar, não é só com ele. Pelo contrário, acontece com um monte de gente. Mas muitas pessoas não conseguem perceber. Porque muitos jogadores brasileiros não têm uma formação política, não têm uma formação escolar, uma formação intelectual para entenderem como é que o racismo funciona e para se entenderem como parte desse contexto todo, né? E aí, assim, eu recentemente vi uma matéria com um jogador do Vasco, não sei se ele tá no Vasco ainda, Lucas Santos, um garoto novo. E ele falava que ele, aos pouquinhos, foi entendendo através de aulas e outras informações, foi buscando biografias do Mandela, do Martin Luther King, e foi percebendo como o ambiente em que ele estava envolto era um ambiente racista. Isso é algo que, aparentemente, ou pelo menos na minha opinião, é raro, porque, no geral, o jogador de futebol não tem essa consciência, né?
Inclusive, entre os técnicos acontece a mesma coisa. O Roger Machado é uma exceção. Não sei se vocês lembram, talvez lembrem. Em 2020, ele se posicionou, deu uma entrevista que para mim é histórica. O cara deu uma aula de sociologia ali, uma aula de racismo estrutural. Para quem estiver assistindo, inclusive, procure, porque assim, é algo fantástico, explica muito ali em poucas palavras. Mas isso é raro, né? E será que existe alguma coisa que se possa fazer? Ou que se imagine que é possível de ser feita para que os jogadores possam compreender melhor o seu papel ou que se consiga combater o racismo pelos próximos anos? Eu ia até falar isso, como a gente tem um público aqui que é um público bem diverso, e muita gente pensando no Enem, a gente está se encaminhando aí para o nosso final. Eu queria pedir de vocês nesse final duas coisinhas, assim, eu queria pedir que vocês tentassem pensar algo. A gente sabe que o futebol ele faz parte de um macro, né? Mas dentro do micro do futebol, se existe algo que a gente possa fazer para tentar remediar ou minimizar essa questão do racismo no futebol. E segundo, eu pedir para vocês que vocês indiquem para os nossos alunos aí ou um filme, ou um livro, ou uma série, alguma coisa que vocês acham que vai acrescentar a eles sobre essa temática do futebol e do racismo. Cara, sobre filme, assim, você tem documentário, né? Que é o do negro no futebol brasileiro. Que assim. É o que eu indicar esse aí. Né? Assim, não tem como, né? É clássico, né? De fácil acesso, consegue filmar, enfim, YouTube da vida e tudo mais. Que, pô, é um livro, né? Você falou várias vezes, né? Mário Filho e tal. Em que você tem capítulos, né? Você tem pequenos filmes dentro de um próprio filme que meio que separado pelos capítulos do livro. Né, que o negro no futebol brasileiro, que é incrível, que tem atletas, ex-atletas, músicos, por exemplo, Gilberto Gil, ele fala muito bem sobre o Pelé, né, nessa obra. E, cara, eu acho que sobre o combate ao racismo, assim, passa muito pela gente, a gente torcedores, assim, a gente precisa cobrar dos clubes que a gente ama posições. A gente precisa cobrar dos clubes que a gente ama posições. Assim. A gente tem que entender que a gente não quer ser beneficiário do racismo. Eu não quero ser beneficiário do racismo. Eu não quero que uma atitude racista de um torcedor do meu clube seja algo assim que aconteceu e tudo bem, é uma figura. Assim. Meu clube tem que ser punido. O meu clube tem que ser punido. E eu tenho que aceitar isso. Eu tenho que entender isso. Então passa muito por essa... É difícil falar sobre consciência, né? Num esporte que envolve tantas paixões e tantos conflitos e tudo mais. Tanto clubismo, né? Tanto clubismo, mas a gente... É um debate que a gente tem que, cara, ir mais fundo. A gente tem que ir mais fundo, sabe? A gente tem que punir, a gente tem que ser punido, a gente tem que sentir na pele isso. O recado tem que ser esse. Porque toda vez em que eu tento relativizar a punição ao meu clube por um ato de racismo da minha torcida, eu estou relativizando o racismo. É isso. No fim das contas é isso. Se um torcedor, o que eu entendo como um par, como um amigo, como um parceiro, ele é racista, o meu clube tem que ser punido. E eu tenho que entender isso e eu tenho que cobrar do meu clube isso. Uma posição fora ação de marketing. Não é marketing social positivo aqui. Pô, que legal, meu clube fez uma camisa bonita para vender, botou o patrocinador lá, colou a imagem, uma diversidade racial e tá tudo bem. Não, cara. Tem que perder ponto, tem que fechar estádio, tem que ser punido, tem que ser rebaixado. É isso. O racismo, ele é brutal, ele é uma violência brutal que tem que ser combatida e analisada e estudada da mesma forma, da mesma intensidade. Então passa muito pela gente também, torcedores, a gente precisa sair desse plano do clubismo, precisa sair desse plano de que meu clube é perseguido, contra mim tudo pode, e falar sobre racismo, não somente sobre futebol, né? Leandrinho. Bom, assim, como o Cadu indicou um filme já, eu vou indicar um site, que é o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que traz uma série de dados, uma série de informações super relevantes e, inclusive, traz muitas indicações de vídeos, de filmes, de documentários. Eu tenho certeza que o pessoal que for lá não vai se arrepender, vai aprender bastante coisa, vai agregar conhecimento, um capital cultural ali. E eu acho que há uma série de possibilidades para a gente tentar minimizar esse problema que é o do racismo no futebol, e é importante entender que ele não vai acabar, muito menos de uma hora para outra. Isso é um processo que vai precisar de muito tempo de construção, de movimentos e de movimentação da sociedade para que a gente possa vir a sonhar com um futuro talvez não tão distante em que o racismo ou não exista, ou seja, pelo menos menor do que ele é nos dias de hoje. Isso passa pela gente, eu concordo totalmente com o Cadu, que passa pela conscientização da torcida, dos torcedores,
de não aceitarem que o seu clube seja racista, de não aceitarem que a sua torcida entoe cânticos racistas, de não compactuar com esse tipo de xingamento, porque muito se tem essa percepção de que no estádio tudo vale. E não é assim, não vale. Não vale canto homofóbico, não vale canto racista. Se a gente quiser mudar de fato a sociedade, essa mudança tem que partir, em parte, da gente, ainda que só isso, por si só, não seja suficiente. Eu acho que é importante que a gente cobre que as instituições atuem, que as instituições, não só os clubes, mas os supremos tribunais resolvam e punam realmente quem pratica atos racistas. Porque se você para olhar o histórico de atos racistas no Brasil e olha para quantos deles foram punidos, é irrisória a quantidade de punições. Enquanto quem é racista continuar se sentindo à vontade para praticar esses tipos de ato, obviamente a gente vai ter uma chance muito pequena de tentar combater o racismo. Então acho que passa por um mix de tudo isso aí. A gente ter uma ação individual diferente da que temos hoje em dia, uma ação institucional diferente da que temos hoje em dia, e é cobrar mais oportunidades, cobrar mudança, porque já tem muito tempo que o negro está presente no futebol, já há décadas o negro está presente, mas ele está muito longe de estar presente da forma como deveria estar, com mais igualdade, com mais equidade. Galera, queria agradecer imensamente pelo papo aqui. A gente poderia, assim, e dessa vez não é nem uma mentira, a gente poderia ficar facilmente aqui mais muitas horas falando sobre isso. Até porque a gente falou só sobre o Brasil. A gente falou só sobre o Brasil. A gente nem falou sobre Itália, não falou sobre outros lugares do mundo. Já vale o episódio 2 aí pra falar de Rússia, Itália e algumas regiões do Brasil, do mundo, sobre isso, França. Né? Mas quero agradecer demais a participação de vocês. Já fico com um convite para próximos, aí a gente vai ter outros episódios. E avisar pra galera também, né, que assim, toda a última quarta-feira do mês vai ter esse resenha pro Enem relacionando em futebol com questões sociais. Forte abraço para vocês, prazerzão e valeu, gente. Maravilha. Valeu.